Bom, Zé Alberto, você é natural de onde? Sou aqui de São José dos Campos. Infância, adolescência aqui em São José. Tudo criado aqui, sempre aqui. Como é que foi a sua infância aqui em São José? O meu pai e minha mãe, eles tinham um bar aqui no centro, na Rua Maitá. E aí eu acabei sendo criado dentro do comércio. Sempre ali participando com meus pais, né, desde pequeno. E nós fomos... Aí foi aprendendo a trabalhar cedo, a lidar com as pessoas, né? E foi uma boa infância. Você estudou aqui onde? Estudei aqui também no João Cursino, né? E aí depois eu tive uma oportunidade que foi muito importante para a minha vida, que eu estudei 3 anos no seminário para padres, né? Onde ali realmente eu tive uma cultura muito jovem, né? Dos 12 aos 15, bastante cultura. E isso daí foi uma base boa para eu seguir, que é onde eu firmei bastante coisa ali na minha vida, né? E naquela infância você tinha algum sonho futuro? Eu tenho. Meu sonho era ser. O meu sonho era ser o primeiro santo brasileiro e o primeiro papa brasileiro. Então você pensava firmemente em seguir a carreira na igreja, se formar um padre, é isso? Isso, com 12 anos eu entrei para isso. Né? Daí quando fiquei menino lá, daí eu vi que minha vocação realmente não era essa. Como é que era São José dos Campos na sua infância, Zé Roberto? São José dos Campos era, principalmente, era o centro da cidade ali, né? E ao redor da Rua Maitá, Rua 15, Rua 7 de Setembro, Siqueira Campos. Aí o bairro no Monte Castelo, que eu me lembro, né? Vila Maria, Santana. Basicamente a minha lembrança que eu tenho de São José era isso. A Avenida José Longo ainda tinha terra, estava começando, não tinha construção nenhuma, né? Então nessa sua transição de infância para adolescência foi no seminário? Exatamente. Foram 3 anos lá. Bom, e aí na adolescência, você no seminário começou a ter uma mudança de ideia, começou a ter outros sonhos, como é que foi? Exatamente. Com 15 anos, quando eu vim, porque eu era internado, nós vimos 2 semanas em julho e ficava 3 semanas no final do ano, na casa dos pais. E com 15 anos, a última vez que eu vi, daí eu já vi as mulheres, né, as meninas que se transformaram em mulheres. Aí eu falei, eu acho que o meu negócio está mais para cá. Né? E aí eu saí do seminário e comecei a trabalhar no comércio, né, em ótica. Trabalhou onde? Trabalhei na ótica São José, ali no centro, com o Carlos Vitti. E era o comércio vamos dizer, que eu achava assim, melhor acabar, assim, era bonito, né, a loja moderna, e aí eu tinha que ficar de roupinha bonita, né? Então eu achei melhor, me senti melhor naquele ambiente ali. Mas ficou alguma tristeza de ter deixado o seminário? Não, foi um processo natural de realmente a vida me chamou para cá e aqui eu fiquei, né? Tá, e aí como adolescente os sonhos passaram a ser outros, né? Já deixou o papo de lado, deixou o santo de lado, como é que foi? Exatamente. Aí eu comecei a querer, na época, quando eu comecei a escolher a profissão, eu gostava, sempre gostei muito de história, geografia, português, né? O SPB na época, né? Que era matéria da ordem social, essas coisas. E era muito fraco em matemática, química, física, ciências exatas. E aí quando eu fui escolher a profissão, aí eu não sabia direito o que fazer. Mas eu só tinha certeza do que eu não queria, que era medicina, não queria advocacia e não queria ser professor, porque, né, acabava ganhando pouco, né, estudar por isso aí. E aí eu já pensava, né, vou trabalhar 10 horas, 8 ou 10 horas e eu acho que eu tenho, aí por exclusão, aí me sobrou engenharia. Então eu quis fazer engenharia, mas sem saber o que era na época, ser engenheiro. Né? Tá, então nos conta aquele menino que deixou o seminário, caiu na vida, e como é que eram as baladas no seu tempo, quando você saiu do seminário e foi para as noitadas? Esse momento aí na época eu era DJ, né? Eu tinha 15, 16 anos, primeiro salário meu, comprei um aparelho de som, fui comprando, montei. E na época, festa de aniversário, festa de casamento, bodas, era feita na casa das pessoas.
E aí eu tinha um bom gosto assim, musical, eu via que a pessoa gostava e começava a dar som na casa das pessoas. E aí eu comecei a ganhar dinheiro com isso, né? Então eu trabalhava na ótica, estudava, e fim de semana eu queria comprar um carro, né? E com 18 anos assim que eu fizesse. E aí fui juntando dinheiro e aí quando eu ia com a namorada na balada, aí eu tinha tudo, né? Era bem, todo mundo ia lá, me agradava, dava bebida, salgadinho, essas coisas. Então foi muito gostoso essa fase. Você falou dos seus pais, eu esqueci de perguntar dos seus irmãos. Quantos? Nós somos em 5. Eu sou o segundo. Tá. Bom, aí você fez a opção para estudar engenharia. Exatamente. Como é que foi isso? Aí quando eu fui fazer eu fui na faculdade lá para fazer, daí que eu descobri que tinha engenharia química, engenharia elétrica, eletrônica, né? Justamente no balcão. Né? Porque a nossa família não tinha ninguém assim com curso superior ainda que pudesse nos orientar, né? E eu estudava ali no Monte Castelo, né? E aí daí eu fiz a opção lá, né? Na época quem bombava lá era a eletrônica, né? Então a primeira opção que eu fiz, tinha que fazer 3, foi engenheiro eletrônico. A segunda elétrica, porque parecia mais com engenheiro eletrônico, com eletrônica. E a terceira civil, porque era a única que tinha, né? E aí você foi para civil? E aí eu acabei passando na turma de civil. Foi a escolha certa? Ah, foi ótimo. Eu gostei muito de me tornar engenheiro. Tenho muito orgulho disso. Você trabalhou em alguma empresa como engenheiro? Logo com 19 anos, segundo ano de engenharia, eu já comecei a fazer estágios, né? Trabalhei em várias empresas. Aí com 24 anos, assim que eu me formei, entrei na Johnson, no departamento de engenharia civil da Johnson & Johnson. Aí fiquei por lá 11 anos. E foi também uma escola, né? A Johnson foi, né? Tem uma gratidão muito grande por ter participado dessa organização. E aí houve um momento que você fez a opção em se tornar empresário da construção civil? Exato, eu entrei com 24 anos lá e aí era um momento onde as corporações estavam deixando de ser muito verticalizadas, né? Que tinha gerente, diretor, um monte de gerentes. Aí a hierarquia chatou, né? Começaram a demitir muito gerente e o meu sonho era fazer parte da diretoria da Johnson, né? Dentro do meu setor. Aí quando eu vi aquilo lá, eu queria subir na empresa, eu, né, sempre tive essa motivação, né, de ir melhorando e pegando desafios crescentes. Aí eu tinha que torcer para o meu chefe ser mandado embora, meu gerente, ou ele morrer. Aí como essas duas alternativas não me agradavam, eu escolhi sair da empresa, né, e montar uma construtora. E como é que foi o início dessa construtora? Como todo início do empreendedor, né? Na época era um sonho que eu fui me preparando, né? Nos últimos 3 anos antes, quando eu decidi que eu não ia conseguir ascender dentro da organização, eu achei melhor me preparar para isso. E realmente fiz uma pós-graduação de altíssimo nível em São Paulo, 2 anos, que a Johnson me ajudou. E fiz muitos cursos, né? De controladoria, contabilidade, né, de própria engenharia, fui me aperfeiçoando e aplicava dentro do meu departamento, já ia exercitando aquilo lá. E só que eu tinha um medo muito grande de sair, né, porque eu tinha 3 filhos, né, que estudavam em escolas particulares, plano de saúde e tal, né. E aí eu não acabava saindo, a crise no Brasil em 92, 90, a maior crise que o Brasil tinha tido até então, né, uma recessão muito grande. E eu também já não estava mais satisfeito ali. Aí eu realizei um sonho, né, de infância, que era visitar a Europa. Naquela época era muito difícil sair do país, né? E eu fiquei 45 dias, né, na Europa, junto com a minha irmã, minha mãe, meu tio, Vicente. Aí quando eu voltei de lá, voltei assim, muito feliz de ter realizado esse sonho, né? E aí voltei numa segunda-feira. Entrei no ambiente, eu não percebi, estava muito eufórico. Aí na quarta-feira eu percebi que estava muito zum, né? E o pessoal falou, na sexta-feira vai ter um corte. Um de nós vão ser demitidos, 2 de nós do departamento vai ser demitido, né?
E meu departamento antes eram 25 pessoas, nós já estávamos em 6, né? Então durante cada mês ia demitindo. Falei, não quero mais isso para mim, né? Aí cheguei no meu gerente, falei para ele, olha, vamos fazer um trato nós dois? Se você me der uma oportunidade de eu voltar aqui trabalhar na Johnson como prestador de serviço, você pode pôr como voluntário para me demitir. Aí ele ficou super feliz, né? E aí acabou lá avisando o chefe dele lá que apareceu um voluntário, né? E aí realmente no dia seguinte, na segunda-feira, né, aliás, ele foi lá e acabou me demitindo, né? E aí quando eu fui dormir de sexta, sábado, domingo, né, aí eu falei com minha esposa antes, né, que me acompanhava, me incentivava, né, a ser empresária e tudo. E ela me... Aí eu peguei e falei, putz, que burrice, nossa, como é que eu vou fazer isso, essa crise aí, e eu com 3 filhos e não sei o quê. Aí foi, né. Aí na segunda-feira realmente eu fui demitido, né? E aí no dia seguinte, foi uma segunda, na terça eu já fui na contabilidade ali, abri. E na outra semana a Johnson já estava me contratando, né, para eu trabalhar. E aí comecei a empresa, né? Comecei ali sozinho, tudo. E como é que foi entrar na Johnson como empresário agora? Então, aí com o empresário, aí santo de casa não faz milagre, né? Aí você teve aquela dificuldade, né, de não ser reconhecido, né? E aí você tem que mostrar mais valor, mais força, né? Engolir mais sapos, assim, mas isso aí no primeiro momento, né? Até que depois de 6 meses, assim, a Johnson, a crise deu uma melhorada e houve uma necessidade realmente da Johnson tocar vários projetos, e eu tinha todos os 20 e poucos funcionários, que nós éramos um departamento excelente, de alto nível, tinha aqui, né, dentro de uma indústria. Eu estava tudo com contato com eles, né? Eu não perdi contato, eu vou abrir minha empresa e eu quero voltar, de repente se eu precisar de um serviço, eu quero contratar vocês, tudo. E a Johnson precisou lá de uns 10 engenheiros, e eu tinha os 10, né? Falei, eu tenho a turma aqui, né? E aí montamos e toda essa turma, esse staff voltou a trabalhar como terceiro, né? E dentro da Johnson, e aí comecei a trabalhar com mais tranquilidade, né? Qual o nome da empresa? Aí nessa época nós montamos Sistema Engenharia. Eu montei junto, aí um dos colegas que é do departamento lá, o Vinícius, ele acabou saindo também depois de alguns meses, aí ele se tornou meu sócio. E nós começamos também a construir, fazer obras industriais, prédios, essas coisas. E a satisfação de ver uma placa com o nome Sistema Engenharia, como é que foi isso? Isso aí tudo foi uma conquista muito grande, né? Só voltando um pouquinho, né? Quando nós demos essa encorpada, tudo, e aliás, quando nós começamos assim, era uma empresa prestadora de projeto, elaborar projeto e orçamento. Quando o Vinícius entrou, nós resolvemos transformar numa construtora. E essa de construtora, assim, aí eu lembro que a gente tinha uma quitação, né, quando foi demitido, né, da empresa. Eu peguei metade desse salário, dessa verba, deixei para eu segurar um ano que eu não podia, né, em economia, eu tinha que me bancar um ano, porque a empresa até ela dar retorno ia demorar, amadurecer, tinha esse tempo. E metade eu investi em montar o escritório. E o Vinícius fez a mesma coisa, pegou a metade da grana dele e comprou os equipamentos para a obra. E aí ficamos ali, né? E eu investi naquela época, e a empresa já nasceu moderna, né? Porque eu tinha desenvolvido vários softwares, né, dentro da Johnson para atender essa gestão da construtora. E eu lembro que quando nós montamos, e o computador na época era muito caro, praticamente 70% do custo do escritório foi esse computador, e estava tudo lá dentro. Aí nós mudamos, na mesma noite, de madrugada, alguém entrou, roubou o computador. Puta, aí ferrou a vida, né? Aí tivemos que tirar os filhos da escola, sair de plano de saúde, todas essas coisas aí. E ficamos um ano, né, vendendo um monte de coisa para poder segurar, né? Então foi o primeiro baque, assim, como empresário, né? Mas aquilo lá nos serviu de pôr mais força na gente para ir para frente, né?
E a sua empresa chegou a ser uma das mais conceituadas aqui na cidade, né? Quando nós começamos como sistema de engenharia, a gente sempre queria ser reconhecida, né? Eu e Vinícius, como uma empresa né? Uma pequena notável, né? Que nós fizemos, né? A gente tinha uma moto, nunca atrasar uma obra, sempre obra com qualidade, né? Então isso aí sempre foi um valor muito forte dentro de nós. E aí depois de 11 anos o Vinícius resolveu aposentar, e descontinuou, e eu abri a Prazo Engenharia, né? Então uma construtora nasce com o nome de Prazo, né? Porque tinha 11 anos que nós nunca tínhamos atrasado uma obra, que talvez nós sejamos a única empresa de construtora no país que nunca atrasou uma obra, né? Então nós já nascemos com esse DNA essa nova empresa. E aí eu lembro que a gente sempre conversava lá, olha, eu nunca atrasei uma obra. Aí todo mundo ria, os meus clientes, né? Falei, pode ligar aí, para todos os meus clientes aí, né? E assim foi o tempo todo, né? E a Prazo, eu lembro que nós, logo no segundo ano, nós fizemos um planejamento estratégico que ela crescesse 50% durante os próximos 5 anos. Então, na época, nós estávamos lá com 10, 12 funcionários e praticamente era eu engenheiro, mais umas 2 pessoas no escritório, né? E uns 9 funcionários de obra, assim, né? Mais efetivo. E fizemos um planejamento, né? Vindo do mercado nomes fortes, assim, que poderiam contratar de uma hora para outra, né? E aí realmente, com esse planejamento, quando nós demos o start, depois de 1 ano e meio, fomos treinando todo mundo, né? E começamos a crescer, não 50%, mas crescemos 100% ao ano, em 5 anos. Então, ao final desse 4º ano de crescimento assim, planejado, nós estávamos figurando entre as 100 maiores construtoras do país, né? Então, em metragem de área construída, né? E ficamos lá por 2 anos, né? Entre as principais. E foi assim, então, muita satisfação, né? Foi uma alegria para toda a equipe nossa, né? De ver. E era muito legal, assim, que a gente tinha um lema, né? Que eu gostava muito, que assim, todo mundo que entrar na empresa, na organização, nós somos responsáveis por eles. Então nós tínhamos assim, era uma empresa educadora, né? Vamos dizer. Desde o servente até o diretor, todo mundo era incentivado a estudar. Quem era analfabeto, se alfabetizar, quem tinha parado no 3º, 4º ano, terminar o fundamental, o colegial, quem tinha na faculdade fazer uma pós, e assim era, né? Então tinha um incentivo e nós pagávamos, não ajudava com bolsa, a gente pagava tudo, né? Quanto que é a mensalidade? Pagava inteiro, né? Isso daí então tinha um valor muito grande por isso, né? E inclusive fomos reconhecidos assim em vários níveis, né, para esse processo da educação nosso, né? Ganhamos por 2 vezes prêmio da Fiesp, né? Concorrendo com indústrias mesmo, multinacionais, nacionais. Nós como construtor ficamos em 2º lugar 2 vezes. Isso aí alegrou muito a gente por esse trabalho que nós tínhamos com nossos funcionários. Isso te levou a ser dirigente de entidade também, não levou? Levou. Há 16 anos estou sempre participando da diretoria da Convap, Associação das Construtoras aqui do Vale do Paraíba. Tive por 3 anos também como diretor regional do Sinduscom, que é o Sindicato da Indústria da Construção Civil aqui do Estado de São Paulo. Também participei lá do Deconsic na Fiesp, né, WTC, SESI, várias entidades, assim, e sempre muito atuante, né, fazendo isso com muito prazer, né. Então, mesmo com a crise, vale ser um empreendedor? É bom ser empreendedor? Compensa ser empreendedor? Eu tenho meus 3 filhos mais velhos, eu sempre falo para eles, né, sempre incentivo para que eles sejam empreendedores, ao invés de trabalhar como empregados, né. Eu acho que vale muito a pena, porque quando nós temos uma própria empresa, a gente tem que... É a gente, né? Você que tem que põe essa organização para frente, você que tem que pensar nos detalhes, nos valores que você vai conduzi-la, né? E aí, a nível pessoal, com a gente mesmo, a gente cresce muito.
porque nós somos postos a todo momento com desafios, né? Hora de incentivar, motivar a sua equipe, hora de sentar numa mesa com clientes, no nosso caso as maiores empresas do planeta, né, que a gente trabalhava, só multinacionais, sentar na mesa de negociação, então tem que ter tudo um preparo, né, sustentar uma negociação, sustentar depois, executar uma obra dentro do prazo, com qualidade, né, toda a parte jurídica. Então você vai crescendo em todos os aspectos. Eu acho que isso aí é o melhor lado de ser empreendedor. Bom, você falou dos seus filhos, né? Qual a importância da família na sua vida? Né? A família é a melhor coisa que a gente tem na vida. Né? 3 filhos. Tenho 4 filhos, 2 enteadas também muito queridas. Né? A família é tudo, né? E, Alberto, e São José dos Campos representa o que na sua vida? Para mim, São José dos Campos é o melhor lugar do mundo para eu viver. Né? Sempre gostei muito daqui, né? Já viajei em vários lugares, todos. E São José, né? Eu amo a cidade. Você é religioso? Sou espiritualista. Só acredito em Deus, no universo. Né? Que a gente tem que estar em linha, né? Com esse fluxo da energia, né? Da espiritualidade, tudo. Eu acho que que a gente vai vivendo, a gente vai mais crescendo por dentro, né? Fazendo essa ligação com a espiritualidade, conforme a gente amadurece. Você tem algum time do coração? O São Paulo, Futebol Clube, né? E o São José, que a gente está torcendo para reviver, né? Bom, como engenheiro é um dos mais conceituados que nós temos aqui na cidade, na região, né? Agora, e na cozinha, como é que é o Zé Roberto? Na cozinha, zerado. Nenhum ovo, nada? Nada, faço nada. Só que meu filho, o Júnior, mora comigo agora, né? Só 9 anos. Então ele vem quando ele faz um macarrão, uns apertos aí. Ele está muito mais competente do que eu nesse ponto. Você tem algum hobby? Eu gosto de caminhar, né? Atualmente, gosto de ouvir música, gosto de bom filme. E gosto muito de fazer cursos, né? De autodesenvolvimento, né? Isso aí toda hora eu estou fazendo. Você tem algum ídolo, Zé Alberto? Tenho. Como empresário, meu ídolo é o Ciri Silva. Gosto muito dele, admiro muito ele como pessoa, como ser humano. Pessoas marcantes na sua vida? Primeira pessoa, meu pai, né? Minha mãe, me ensinaram muito a trabalhar, a ser sérios, né? Deram valores muito sólidos para mim. Aí na adolescência eu tive o meu tio Vicente, né, irmão da minha mãe. Tive o tio José, que por parte do meu pai também, que eles eram uns 10 anos mais velhos que eu. Sempre foram importantes para mim. Quando eu entrei na Johnson, eu tinha o Roberto Ferreira, que era um gerente, chefe do meu chefe, né? Ele gostava muito de mim, me apoiava muito. E eu achava ele um gentleman, e eu sempre quis ser um gentleman também, né? Então eu me espelhava muito nele, né? E como empresário eu sempre me espelhei também muito no João Dantas, da Reflora, e também como liderança do setor. Também sempre gostei muito da gestão dele, muito ativo, muito realizador, né? E dos momentos que eu assumi essa responsabilidade também eu procurei ser dessa maneira, né? Você disse que viajou muito, né? Sim. Você tem alguma viagem marcante? Essa viagem que eu citei, que eu fui para a Europa, foi muito legal. Muito legal. E aí para eu fazê-la, eu fiz um curso de História da Arte antes, durante um ano. Muito bom também. E quando eu fui lá, então visitei os principais museus de lá, né? As principais os monumentos históricos, a parte social, as principais igrejas, né? Na época eu estava muito religioso também no catolicismo, né? Então foi muito rico, né? Depois uma outra viagem que eu fiz quando eu fui para a China, Índia, ali Tailândia, aqueles lugares, né? Que eu queria, na época eu estava estudando muito filosofia, né? E aí tinha estudado Confúcio, Ayurvédica, e aí eu fui lá, né? Então eu conversei também com os médicos, visitei umas universidades também para ver medicina ayurvédica, um pouco da medicina chinesa. Isso aí foi muito rico também desse lado. E agora eu fiz uma viagem muito gostosa também, foi esse ano passado,
que fui para Noruega, Escandinávia, Dinamarca ali, achei maravilhoso aquilo lá. Tem algum lugar do mundo que você gostaria de conhecer? Ah, tem muitos lugares do mundo ainda que eu vou estar conhecendo aí. Zé, antes das duas perguntas finais, nós estamos em 2018, né? Esse país, esse Brasil, ele tem jeito? No meu sentimento, nós já melhoramos muitos, né, nos últimos anos. Nós como nação, como país, como sociedade, somos muito diferentes de 20, 30 anos atrás, há 10 anos atrás. Né? Hoje nós estamos num momento de uma transformação muito profunda da sociedade. E eu sinto que a gente vai continuar melhorando, apesar de toda esse momento aqui, né, difícil que a gente está passando, crise política, principalmente econômica, financeira. Então, mas está servindo como um amadurecimento para todas as camadas da sociedade. Eu acredito que talvez não na geração até dos meus filhos, vai continuar melhorando. Talvez meus netos vão estar num país mais justo, mais, né, com uma educação melhor, né, principalmente a educação, né? Porque sem educação a gente não faz essa virada, né, de se tornar um país mais próximo do primeiro mundo. Mas é uma educação assim onde se ensina a pessoa a sentir, né? A pessoa olhar para dentro de si também, né? Não distrair na sala de aula como nós somos hoje, né? Que anestesia a mente das pessoas só para ocupar os jovens. Hoje põe nas escolas ali por algumas horas. Não, é realmente receber esses jovens, pagar bem os professores, né? Tem toda uma estrutura de educação, né? As duas últimas perguntas. Você tem a possibilidade de trocar uma semana do seu futuro por meia hora do seu passado. Nessa meia hora você estaria onde e fazendo o quê? Como é que é? Eu não entendi. Você tem a possibilidade de trocar uma hora do seu futuro, uma semana do seu futuro, por meia hora do seu passado. Nessa meia hora você estaria onde e fazendo o quê? Eu estaria brincando com meus filhos, né? Quando eles pequenos, quando é aquela fase que você está com todos eles, brincando, né? Pegando pelo pescoço, se abraçando, se beijando, né? Eu acho que isso aí é o melhor que tem, né? Para um pai assim, para mim pelo menos. Para fechar, a última pergunta. E uma grande saudade? Meu pai. Qual o nome dele? Meu pai é Luiz Alves, que você foi um comerciante, né, aqui de São José, trabalhou desde os 5, 6 anos de idade, né, trabalhou até os 40 anos, né, trabalhando assim desde as 6 horas da manhã até meia-noite e meia, todos os dias da vida dele, de segunda a segunda, né? Sem parar, nunca vi ele parar. Então ele me ensinou a ser trabalhador, a ser sério, né? A ser responsável. Uma grande saudade. Uma grande saudade.